Estamos de volta em mais um programa Momento Teológico. E o nosso Momento Teológico passou por algumas mudanças. O nosso canal no YouTube está começando do zero. Fiz uma limpeza geral em todos os arquivos e vídeos antigos do canal. É por isso que eu quero pedir o seu engajamento, para você se inscrever novamente no nosso canal. Você que nunca foi inscrito, se inscreva e não se esqueça de apertar o sininho para as novas notificações nas publicações dos nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Seja muito bem-vindo ao nosso Momento Teológico. Afinal de contas, ele está só começando. A paz do Senhor. No nosso momento teológico de hoje, falaremos a respeito do tema que prometi no último momento teológico, que foi o diácono à luz da Bíblia. Hoje, iremos fazer uma incursão na Escritura Sagrada e desta vez falar sobre o presbítero à luz das Escrituras. A partir do momento que pude fazer uma pesquisa bíblica a respeito desse ministério, eu percebi algumas verdades muito relevantes para os nossos dias atuais e para o nosso próprio ministério contemporâneo. Afinal de contas, todo aquele que almeja aceitar ser um presbítero da igreja, ou seja, separado por Deus para ser um presbítero da igreja, deve compreender etimologicamente, historicamente e biblicamente que ministério significa esse. Até porque nós sabemos que hoje temos uma grande defasagem no conhecimento bíblico e primitivo a respeito dos ministérios, pois muitos presbíteros não compreendem nem sequer o significado da palavra presbítero. Quando pude ser presbítero, eu posso, por exemplo, me colocar como exemplo disso, tive um temor muito grande pelo fato de que pude compreender nos tempos da primeira igreja, do primeiro século da era cristã, o que de fato era um presbítero naquela época. E há de fato uma grande disparidade entre as qualidades e requisitos que eram preenchidos naquela época para os requisitos preenchidos nos nossos dias atuais. Tudo começou quando foi empregada uma grande perseguição contra a igreja, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Você pode conferir isso a partir do versículo 1 em diante. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Com a morte de Estevão, no capítulo de número 7, houve um desencadeamento político contra a igreja. Uma grande perseguição por parte de Pôncio Pilatos e o rei Herodes. No capítulo 13, nós encontramos a primeira base missionária em Antioquia, lugar muito destacado no livro de Atos dos Apóstolos, para os presbíteros, porque foi a partir dali, no capítulo 14, quando Paulo vai dali para a sua primeira viagem missionária e regressa para Antioquia, ele encontra ali alguns líderes da igreja e recebe a notícia de que a igreja teve um grande crescimento naquela época. A igreja cresceu assustadoramente. A Bíblia diz, a partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que os discípulos que foram dispersos de Jerusalém pela grande perseguição iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 3 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. A partir do momento em que os discípulos pregam o Evangelho, há uma grande massa de pessoas que se convertem a Cristo naquele tempo. Então muitas igrejas estavam se formando e os apóstolos estavam acompanhando essas novas igrejas. Na medida em que iam visitando-as, eles separavam homens que eram dotados de requisitos por eles impostos para então separá-los para o presbitério da igreja. Eu fiz aqui uma abordagem bíblica e pude encontrar pelo menos 26 critérios que eram impostos pelos apóstolos
para a separação de presbíteros. Quando os apóstolos não podiam chegar ao lugar aonde necessitava-se de presbíteros para apacentar a igreja, eles enviavam cartas e também orientações para os pastores locais, a fim de que pudessem conferir esses critérios e separar estes homens para o ministério de presbítero. Nós encontramos também 4 palavras variadas no Novo Testamento para presbítero. A palavra presbítero, a palavra bispo, a palavra ancião e a palavra pastor. Por exemplo, nós podemos ver essas afirmações, Tiago capítulo 5, versículo 14, a referência do bispo, capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos, e para a palavra ancião, Atos capítulo 14, versículo 23. Para pastor, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros pastores, que no plural está ali, como sendo também um englobamento da palavra presbítero. Afinal de contas, naquela época, os pastores também eram considerados ou chamados de presbíteros. A partir do momento que a igreja cresceu, houve-se a necessidade de homens para apacentar o rebanho de Deus. Os apóstolos, desta forma, separavam, na medida em que iam visitando as igrejas, exortando a fé dos irmãos, eles também permaneciam ali naquele lugar para poder avaliar os candidatos que ali haviam, a fim de separá-los para o ministério de presbítero. Ou seja, aonde Paulo chegava, Paulo simplesmente não chegava e consagrava. Ele primeiro preenchia estes requisitos e verificava se de fato aqueles candidatos preenchiam tais prerrogativas, a fim de que pudessem apacentar a igreja local. Os presbíteros, naquela época, eram muito bem estimados. Eles eram homens que tinham uma exclusiva autoridade pastoral para participar de concílios e reuniões. Nós observamos isso no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando houve o primeiro concílio lá em Jerusalém. Possuíam as mesmas qualidades pastorais de um pastor ou apóstolo para apacentar as igrejas. Tinham também autoridade pastoral para ungir os irmãos com a unção com o óleo. Você pode ver isso em Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Serviam também de referência para o rebanho, e até mesmo serviam como referência dos próprios apóstolos. Você pode conferir isso em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Então observe que os presbíteros eram homens muito estimados, de uma autoridade muito similar à dos próprios apóstolos. Logo percebemos o peso da responsabilidade de ser hoje um presbítero da igreja. Afinal de contas, toda a responsabilidade da igreja do Senhor, desde o primeiro século, estava sob a direção e a administração do presbítero. Afinal de contas, a palavra presbítero significa isso: sacerdote, líder, administrador da igreja. O presbítero, ele, quando os apóstolos visitavam as igrejas, como falei a princípio, quando não permaneciam, eles conduziam esses candidatos com eles nas viagens missionárias, a fim de serem trabalhados e por eles amadurecidos durante o percurso na obra missionária, como Paulo fez com Timóteo no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo chega na cidade de Listra, onde residia o jovem Timóteo, e dali para frente conduz o jovem circuncidado para a sua viagem missionária. Quando os apóstolos não podiam chegar a determinada cidade para ali preencher os requisitos daqueles que poderiam ser presbíteros naquela cidade ou naquela igreja local, eles enviavam cartas e orientações àqueles pastores locais, a fim de que pudessem avaliar tais candidatos. Nós podemos conferir isso em Tito, capítulo 1, versículo 5. Confira só o que diz o trecho pelo apóstolo Paulo a Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Então, os apóstolos, quando visitavam as igrejas, iam consagrando novos presbíteros logo depois de preencherem os requisitos. Você pode conferir isso em Atos capítulo 14,
versículo 23. Observe, por exemplo, esse texto que diz assim: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos capítulo Agora você 14, entendeu versículo por que 23. as recomendações de Paulo para a separação de presbíteros foram dadas exatamente a Tito e a Timóteo? Justamente porque eram pastores das igrejas locais onde Paulo, no momento, não se encontrava. Envia as cartas e orienta esses pastores a avaliarem esses critérios para a separação de verdadeiros presbíteros para apacentarem e cuidarem da igreja de Deus. De fato, esses homens serviram a igreja com muita dedicação e fizeram parte fundamental no crescimento, na administração, na edificação e na manutenção da igreja primitiva. É claro que muitos deles não foram citados no livro de Atos dos Apóstolos e nem nas cartas dos apóstolos Paulo, João e Pedro. Não é por isso que eles deixaram de participar do grande crescimento do primeiro século. Até porque os apóstolos não tinham condições de servir e atender à grande demanda da igreja que crescia avassaladoramente naquela época. Foi para isso que separaram anciãos em cada igreja, ou presbíteros, para também apacentarem as igrejas naquela época, a fim de atender à necessidade e à demanda da igreja primitiva. Logo, esses homens foram grandes heróis, que não são citados seus nomes e ficaram no anônimo, mas nós, observando essa abordagem do nosso momento teológico de hoje, nós aprendemos muitas lições, principalmente para quem é ou deseja ser um dia presbítero da igreja. Ficamos por aqui. Nós não poderemos concluir o nosso momento teológico a respeito deste tema tão poderoso e relevante nas Escrituras, porque é um conteúdo por demais extenso. Faremos no nosso próximo momento teológico o segundo bloco deste tema. Hoje fizemos o primeiro bloco do presbítero à luz das Escrituras. No próximo momento teológico iremos concluir com o segundo bloco do presbítero à luz das Escrituras. Peço que você não perca o nosso próximo momento teológico, que será muito edificante para você. Iremos falar a respeito dos critérios que eram exigidos pelos apóstolos, o que é muito importante para o ministério do presbítero atualmente. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento teológico.